Olá, pessoal do nono ano. Vamos então continuar a nossa aula, mas antes de continuar, se inscreve aí no nosso canal, curte e compartilha o vídeo para dar essa forcinha aí para nós professores. Então, vamos entender aí, né, como que funciona a questão da conversão de algumas unidades que eu vou mostrar para vocês e trabalhar aí com a velocidade média. Então, como é que a gente vai desenvolver isso? Então, se você quiser saber a velocidade média em metros por segundo de um carro que percorre 288 km por hora em 4 horas, a gente precisa aí fazer um cálculozinho. Mas antes de fazer, a gente tem que entender essa tabela aqui. A gente tem que entender que, né, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, 1 hora equivale a 3.600 segundos e 60 minutos também. Então, o que acontece, né? Aí nós temos também 1 minuto e 60 segundos. Então, nós vamos entender a conversão de quilômetros por hora e metros por segundo e vice-versa, tá? E uma das coisas que você tem que fazer é dividir por 3,6 ou multiplicar para você ter essas conversões aí. Então, vamos entender como funciona. Então, aqui no texto, quando você lê, fica um pouco confuso, tá? Mas aí, quando você faz a memória fotográfica dessa imagem, fica muito mais fácil. Então, o que acontece, tá? Para fazer essa conversão deixa eu botar aqui a caneta, de quilômetros por hora para metros por segundo, como está indicando aí na setinha, você tem que dividir por 3,6. E se você quiser fazer a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora, você tem que multiplicar, tá? Então, é só questão de memorizar mesmo. E aí, essa figurinha, ela retrata praticamente tudo que a gente vai aprender hoje. Então, aqui, ó, né? A figurinha aí em cima para a gente conseguir memorizar. E aí eu vou pedir para que vocês façam aí um cálculozinho desses números abaixo. Vocês vão converter esses números aqui, tá? Vocês vão converter e vão passar esses números de quilômetros por hora para metros por segundo, ok? Vou dar uma pausa aqui no vídeo. Na verdade, não é eu que vou pausar, né? São vocês. E aí, façam esse cálculo aí, quando acabar o tempo, eu vou sinalizar. Ok. Então, vamos pausar aí, né? E vamos ver mais ou menos quanto foi que deu esse resultado. Então, é só você dividir, né? Para passar de quilômetros para metros por segundo. E para fazer isso, você tem que dividir sempre por 3,6, como eu tinha acabado de falar. Aqui também e aqui também, tá? Então, vamos fazer a conversão agora desses outros números aqui. A gente vai converter no caso de metros para segundo para quilômetros por hora. Então, pausa o vídeo e eu vou sinalizar quando a gente realmente for voltar. Ok? Então, aí nós temos a multiplicação, né? A multiplicação de 10 metros por segundo vezes 3,6. A mesma coisa aqui nessa outra numeração, tá? Mas aí fica aquele questionamento, né? Por que a gente faz esse cálculo por 3,6? O que eu vou explicar agora vai responder tudo,
ok? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos aí um carro, ele percorre aí 36 km por hora, tá? E aí eu sei que essa hora aqui, quando eu falo 36 km por hora, eu tô querendo dizer que é o mesmo que 1 hora, tá? Logo, eu tenho que fazer a multiplicação por 1000, e eu fazendo essa multiplicação, eu vou obter um resultado aí de 36.000 metros. Então, eu já consegui mais ou menos converter aí em metros. E aí, o que que acontece, tá? Quanto equivale essa 1 hora em segundos? Essa 1 hora em segundos é só olhar para cá, gente, ó. Você tem aí, ó, 1 hora e, né, 3.600 segundos. Então, aí você joga aqui para o cálculo. Em seguida, você vai, na verdade, fazer aí a divisão e você vai obter aí o seu resultado, 10 metros por segundo, certo? Então, vamos ver como é que funciona da forma contrária. Vou mostrar outros exemplos também, tá? Então, nós temos aí um carro que percorre aí a 15 metros por segundo, ok? E aí, você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui 3.600, vai multiplicar por 15, e aí você vai obter um resultado de 54.000 metros. Obtendo esse resultado, tá? Você vai fazer uma divisão, ok? Divisão não, desculpa. Você vai entender que esse 3.600, ele na verdade vem daqui também, tá? Ó, vou até puxar uma seta para cá. Ele vem daqui. E aí a gente tem 54 quilômetros por hora, tá? Então, na verdade, o que ocorreu aqui foi tipo uma conversão, né? Ocorreu, na verdade, um corte de zeros aqui, ó. Cortou aqui, aqui, aqui e aqui. E aí eu obtenho esse resultado aqui, 54 quilômetros, tá? 54 quilômetros. Aí esse umzinho aqui, como eu já falei, representa essa siglazinha aqui, ok? Vamos lá. Então, a gente vai entender um pouco mais aí fazendo algumas atividades. Então, temos aí 18 km por hora. Faço multiplicação por 1000 para obter em metros, certo? 1 hora equivale a 3.600 segundos. Logo, eu faço o corte aí dos zeros e eu obtenho aí 18 metros em 3,6. Então, 3,6, na verdade, ele veio daqui, ó, tá? Por isso que a gente utiliza o 3,6. Logo, essa divisão eu tenho 5 metros por segundo, ou seja, eu consegui converter 18 km por hora em 5 metros por segundo. A mesma coisa seria fazer o contrário, né? Como é que eu converteria 10 metros por segundo? É só fazer aí a multiplicação por 3,6, tá? Como demonstra aqui no desenho. Multiplica por 3,6. E aí eu consigo obter o resultado de 36 km por hora, tá? Aqui, ó. Pronto. Então, o 3,6, gente, na verdade, ele vem daqui, certo? Dessa divisão. Bom, e se você quiser saber a velocidade média em metros por segundo de um carro que percorre a 288 km, que foi aquela primeira slide lá que eu mostrei para vocês, você teria de fazer mais um cálculo, né? Lembra que eu perguntei? Já conseguiu decorar a tabela, então já conseguiu entender mais ou menos. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês
utilizarem essa formulazinha, é só jogar a numeração na fórmula para obter os resultados. Então, pausa o vídeo que aí a gente continua. Ok? Então, vamos ver o nosso resultado. Então, gente, vamos entender como é que funcionou aqui o esquema da interpretação desse problema. Esse 288, tá? Ele veio daqui, certo? E aí, para eu converter para metros, eu tenho que pegar esse 288 e multiplicar por 1000. E aí eu vou ter 288 mil metros, tá? E aí, o que acontece aqui, ok? Eu vou pegar aqui o 4, esse 4 ele veio daqui, né? Que foi aí o tempo, ou seja, o ΔS, não esquecendo que esse 288 é isso aqui, ok? E aí eu vou fazer as conversões, multiplico, obtenho esse resultado, multiplico aqui 4 vezes 3.600 e obtenho esse outro resultado aqui. E aí, divide, e aí eu tenho 20 metros por segundo de velocidade média, tá? Então, na verdade, eu consegui converter tudo isso aqui que foi dado no problema em metros por segundo. Então, veja que a fórmula pode ser usada para calcular não apenas a velocidade, mas também o deslocamento ou intervalo de tempo, né? Então, aí é sempre você ter aí a formulazinha ΔS dividido por ΔT, ok? Que no caso seria o tempo. Aqui vocês sabem que isso significa velocidade média. Bom, vamos tentar entender aí esse problema. Por exemplo, se uma bola leva 4 segundos com uma velocidade média de 15 metros por segundo para se deslocar de um ponto a outro, sempre em linha reta, qual é a distância percorrida, tá? Então, vamos lá resolver esse problema. Então, deve-se sempre utilizar a fórmula e fazer substituições. Bom, você vai pegar aí, né, 15 metros, que no caso aqui, ó, vou até grifar aqui que é a velocidade média. Aí você vai colocar esse 15 aqui, ó, ok? E aí você vai deixar aqui o ΔS, porque o que ele quer saber é o deslocamento, né? A distância ali que foi percorrida. Aí, no caso aqui, né, nós temos os 4 segundos, que no caso é o ΔT aqui, ok? E aí, como é que você vai fazer esse cálculo? Você segue, então, aqui, ó, você vai pegar aqui ΔS igual a 15, ou seja, você vai passar o 15 para o outro lado, ó, você vai passar o 15 daqui para cá, tá? Aí tá aqui o 15. E aí, você vai multiplicar por 4, que no caso esse 4 aqui é o segundo, né? É o ΔT. E aí, fazendo essa multiplicação, você consegue aí obter o seu resultado em metros, certo? Bom, você acabou de conhecer um conceito importante em física, o de velocidade, e viu também que há diferença entre velocidade instantânea, que é aquela do velocímetro que eu expliquei, e velocidade média. Mas há uma situação em que as duas velocidades têm o mesmo valor, tá? Então, a gente vai tentar entender isso mais adiante. Então, imagine que um carro mantenha sempre a mesma velocidade ao longo de todo o seu caminho, seguindo em linha reta. Nesse caso, a velocidade instantânea terá mais ou menos aí o valor da velocidade média. Por quê? Porque ele conseguiu ali manter aquela velocidade em um determinado trecho.
Então, o carro ele vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Esse movimento em linha reta a gente chama, na verdade, e com a velocidade constante, a gente chama de movimento retilíneo uniforme, tá? Que no caso seria esse movimento aqui reto. Aqui no caso ficou torto, tá, gente? Mas é reto. Mas retilíneo por quê? Porque é uma reta. É uma direção de uma reta uniforme. E aí, no caso, uniforme porque a velocidade ela não varia. Ok? Então, mas na prática, poucos movimentos são observados no dia a dia. E tem essa velocidade, não tem essa velocidade aí constante. Por exemplo, quando se deixa cair um lápis ou algum objeto, como você está vendo aqui nessa imagem GIF, ó, você percebe que quando ele joga, começa devagar, mas aí vai aumentando a velocidade, né? Então, por exemplo, quando você deixa cair um lápis no chão, a velocidade dele vai aumentando ao longo da queda. Esse tipo de movimento a gente vai estudar mais na frente. Gente, finalizo a aula por aqui. Lembrando que esse capítulo ainda não encerrou, ainda tem muita coisa pela frente. E eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.